melhor escola do mundo, onde posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria é nossa Deus é o nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. Uma verdade a vida, Deus é nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a partida de cima, o caminho é a verdade e a vida. Escola do mundo, Onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria é a nossa Deus é o nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha de ensina o caminho é a verdade e a vida. Bom dia, meus amigos, meus alunos da Escola Dominical. Hoje nós estamos terminando os estudos da revista Expressão, que teve o tema geral Igreja Complicada, conhece alguma? A nossa edição de hoje é de número 13 e o título da lição é Igreja Madura, Igreja Santa. Antes de começarmos o nosso estudo, quero pedir que Deus esteja nos orientando nesta hora. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te louvo porque o Senhor dirige as nossas vidas e porque o Senhor fala conosco. Agora, Deus, quando vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja comunicando Tua vontade, Deus, nas nossas vidas. Eu oro no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E eu vou fazer a leitura do versículo de número 13 até o versículo 18. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A igreja de Corinto teve que fazer uma escolha entre o ensino de Paulo e dos verdadeiros apóstolos e o ensino de falsos pregadores. Essa lição nos desafia a cuidar da igreja com zelo e amor, analisando o que está sendo ensinado nos nossos dias. O que nos nossos dias estão ensinando? A palavra de Deus verdadeira? Por isso, devemos buscar sempre a vontade de Deus, associando-nos aos líderes piedosos que pregam com fidelidade a palavra de Deus, como dissemos. A igreja de Corinto estava sendo influenciada por mestres
que desviavam a igreja do Evangelho. Ela precisava tomar uma decisão, e essa decisão teria efeitos eternos. Essa decisão implicava em ficar com o ensino de Paulo e dos verdadeiros apóstolos. Paulo anunciou as boas novas do Evangelho aos coríntios, que confiaram em Cristo para o perdão dos pecados e abraçaram a promessa da vida eterna. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto e por isso ele amava muito essa igreja. Após a partida de Paulo, a igreja se dividiu em pequenas panelas. Que tristeza, né? Panelinha na igreja. E essas panelinhas foram concentradas em torno de líderes que cada grupo seguia com grande orgulho. A mensagem desses líderes era até mais atraente do que a do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Eles faziam discursos de acordo com a expectativa dos ouvintes, ou seja, eles pregavam, ensinavam, mas de maneira a agradar os ouvintes. Sempre a gente tem que imaginar, sempre temos que pregar para, sobretudo, agradar a Deus e a Cristo. E aqui Paulo afirma em 2 Coríntios 2, versículo 17, o início, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Observe o termo, como tantos outros, eram aqueles que estavam ali influenciando a igreja de Corinto. Para alguns de Corinto, Paulo e seus companheiros pareciam menos atraentes e até mesmo loucos. Eu leio 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-vos-me, pois. O problema é que a igreja de Corinto fizera escolhas se aproximando dos falsos mestres. A falha estava nos membros da igreja, que mesmo assumindo um papel de liderança, eles eram incrédulos. Paulo alerta a igreja sobre o perigo dessa associação e também a necessidade da restauração ao compromisso segundo o seu ensino. Isso para o bem da própria igreja. Eu leio 2 Coríntios 6, versículo 13, mas agora na nova versão internacional. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Os coríntios deveriam escolher em quem a igreja deveria confiar. Deveriam estar abertos ao zelo e cuidado pastoral, mas genuínos. Paulo usa uma linguagem afetuosa e eles deveriam responder da mesma maneira. Ele procura encorajar a restauração e renovação do relacionamento cristão de Corinto com ele e com os seus companheiros. Quando chama de filhos, ele não pretende humilhá-los, mas expressa cuidado, afeto e amor para os coríntios, que conheceram ao Pai Celestial por seu intermédio. Eu leio 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. A preocupação era com o relacionamento perigoso que estava acontecendo. 2 Coríntios 6, 14, o início. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Paulo não proíbe os cristãos de se relacionarem com descrentes. Eu leio 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo,
ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Você pode perguntar, como entender esses dois versículos? Paulo não orienta que vivamos nesse mundo caído sem ter contato com os perdidos. É impossível. Nós, no dia a dia, temos contatos com pessoas de outras religiões, pessoas incrédulas, pessoas de todo tipo. E a maneira do crente influenciar e levar a palavra de Deus a essas pessoas. O problema são os incrédulos que estavam dentro da igreja de Corinto. No verso 11 ele afirma, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Observe que Paulo está advertindo a igreja de Corinto por permitir que incrédulos, ou seja, os falsos mestres presentes na igreja, atuem com sua ajuda e cooperação. Por que não? Não há denominador comum entre crente e incrédulo dentro da igreja para ensino. Eu leio 2 Coríntios 6, 14b. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ao não aprovar a associação com os incrédulos, Paulo informa as razões para essa ordem. Ele explica, em assuntos espirituais, os cristãos estão tão distantes dos incrédulos que não existe base para uma parceria nesse ministério. Um cristão com um incrédulo infiltrado na igreja é como um lobo e uma ovelha, dividindo o mesmo espaço. Eles possuem naturezas muito distintas. Os cristãos buscam a manifestação da justiça e os incrédulos vivem de maneira iníqua. Os cristãos vivem na luz, enquanto os incrédulos não se incomodam com as trevas. Os cristãos buscam adorar e obedecer somente a Jesus Cristo como Senhor soberano. Os incrédulos, conscientes ou não, servem ao inimigo, servem a Satanás. Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. São finalidades distintas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a parte final. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é possível jogar futebol com uma bola de boliche, humanamente impossível. Nem praticar basquetebol com uma bola de tênis, porque, embora redondas, elas possuem tamanho, possuem peso e densidade totalmente diferentes.
Essas bolas, elas foram desenvolvidas com uma finalidade distinta para uma atividade específica. Assim também, cristãos e incrédulos possuem finalidades distintas. Os incrédulos são comparados a ídolos mortos. Os cristãos são comparados como morada do próprio Deus vivo, onde ele decidiu morar. Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus e nós encontramos o versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Agora, Deus habita no meio do seu povo pelo seu Espírito. A igreja, que é corpo de Cristo, é o santuário do Deus vivo. Leio 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Também o posicionamento de um e de outro é distinto. Eu leio 2 Coríntios 6,17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Em um time de futebol, cada um dos jogadores tem a sua posição, tem a sua função, a fim de auxiliarem mutuamente, buscando funcionarem como uma boa equipe. Saber quem somos e a nossa função transforma o nosso posicionamento e as nossas atitudes. O nosso Deus, em sua santidade, habita em nós. E isso é maravilhoso, saber que Deus habita no meu coração, no seu coração. Por essa razão, devemos temê-lo de tal modo que nos afaste do pecado. O relacionamento que Paulo nos apresenta é de um pai e seus filhos. 2 Coríntios 6,18. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os filhos devem procurar santidade, porque o Pai, que é Deus, é santo. Por ser santo, o Senhor só pode habitar entre aqueles que são santos, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar e é o nosso Salvador e Senhor. Agora me diga, como os cristãos podem se tornar parceiros dos que estão distantes de Cristo? Essa associação é inconcebível, pois ofende a santidade do Pai. Devemos nos manter distantes. 2 Coríntios 7,1. Tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Um dos benefícios da fidelidade é a transparência. Eu leio 2 Coríntios 7,2. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. O apóstolo Paulo apela para ter um acolhimento real no coração dos coríntios, com transparência. Os coríntios haviam se afastado dos verdadeiros apóstolos. Eu leio 2 Coríntios 6, versículos 11 e 12. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo
como representante dos verdadeiros apóstolos, deseja promover a restauração de seu relacionamento com os cristãos daquela igreja amada. Não exploraram ninguém, nem agiram injustamente em relação aos coríntios. Não seduziram, não corromperam e nem enganaram nenhum deles. Os cristãos de Corinto não foram enganados pelos apóstolos. Outro benefício da fidelidade é a certeza de zelo, mas zelo real. Eu leio 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A igreja de Corinto recebeu várias visitas do apóstolo Paulo e também recebeu várias cartas dele, das quais apenas 2 cartas ficaram preservadas no Novo Testamento. Possivelmente, Paulo, em uma das suas cartas, tratou de um assunto que trouxe dor para ele e para a igreja. Embora não se arrependesse pelo envio da carta, Paulo estava profundamente triste pela dor que ele causara. Isso por causa do seu zelo. O seu zelo era real. Paulo age como um pai que deve disciplinar o seu filho e sabia que não havia outra maneira de lidar com o pecado. A carta de repreensão expunha e os confrontava por causa do pecado. A tristeza virou a alegria ao descobrir que a sua carta produziu arrependimento desejado, produziu salvação e vida, produziu os frutos da confiança. Eu leio 2 Coríntios 7,16. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Tito relatou para Paulo que os cristãos de Corinto receberam sua admoestação com tremor e com profunda humildade. Eles se dispuseram a ouvir o que Deus estava dizendo através do apóstolo Paulo. Foi prova suficiente de que sua tristeza em relação ao pecado e seu arrependimento foram verdadeiros. Paulo se alegrou muito porque a sua confiança nos coríntios não foi vã. Verificamos que houve um contraste entre os apóstolos e os incrédulos. Ao final, os verdadeiros apóstolos produziram união e confiança. Conclusão. A igreja de Corinto se afastou dos verdadeiros apóstolos e abraçou os falsos mestres. Qual seria a solução? Abrir o coração para Paulo e seus companheiros e quebrar os laços com os mestres incrédulos que agiam como servos de Satanás. Os coríntios precisavam entender que alguns daqueles considerados os mais espirituais não eram senão nem mesmo salvos. Eles se consideravam mais espirituais, mas nem salvos eram. Esses incrédulos, desmascarados por Paulo, através da palavra, tinham de sair do meio deles. Mesmo diante desses problemas, Paulo está cheio de confiança, de consolo e alegria em relação aos cristãos de Corinto. Eu vou para a aplicação. Paulo não tem medo de tratar as mazelas da igreja de Corinto. Mesmo sabendo que causará dor, ele é solidário ao sofrimento que promove arrependimento e união. Zelar e cuidar do próximo é a nossa responsabilidade. Produzimos união nas nossas igrejas? Seguimos líderes piedosos ou pessoas que nos afastam do relacionamento com Jesus
e com o próximo. Que Deus, assim, nos ajude a honrar sempre a Cristo, o Senhor da Igreja. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque a Tua palavra é viva e eficaz. E a Tua palavra fala ao nosso coração. Nós te damos graças, ó Deus, pelas igrejas que com fidelidade pregam a palavra para que os Teus filhos, ó Deus, cada dia cresçam mais diante de Ti e testemunhem do Evangelho de Cristo. Nós te louvamos porque o Senhor cuida da igreja. Nós pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a cada um de nós, Pai, e que Tu, ó Deus, pela Tua misericórdia, possa sarar a nossa terra, ó Pai. Aceita a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.